No vasto afresco da vida, a natureza por vezes escolheu concentrar um poder devastador em invólucros de aparente fragilidade. Eles são discretos, muitas vezes invisíveis, e fundem-se nas sombras do nosso mundo. À primeira vista podem parecer inofensivos, quase inocentes, simples padrões coloridos no chão de uma floresta ou ondulações na areia. Mas não se enganem, por trás dessa elegância reptiliana esconde-se uma força letal, refinada por milhões de anos de uma evolução impiedosa. Hoje não vamos apenas olhar para uma lista, vamos entrar no santuário das criaturas mais temidas do planeta. Estes seres não precisam da força bruta do leão, capaz de quebrar uma coluna vertebral com uma patada, nem do tamanho esmagador do titã dos oceanos. Não, o poder deles é microscópico. Reside numa simples gota de líquido, uma alquimia biológica complexa, um coquetel de proteínas modificadas capaz de parar o coração de um homem, liquefazer os seus tecidos ou paralisar os seus pulmões em poucos instantes. Da África escaldante, onde o solo estala sob o calor, às profundezas inexploradas dos oceanos, passando pelas selvas impenetráveis da Amazônia, eis a história das serpentes mais venenosas do mundo. Mas antes de começar esta viagem perigosa, uma pergunta para você atrás da tela. Se você se encontrasse diante de um destes predadores, saberia como reagir? A fuga? A imobilidade total? Escreva a sua estratégia de sobrevivência nos comentários agora, pois em alguns minutos talvez perceba que o seu plano não o teria salvo. Prepare-se para descobrir a beleza fascinante daqueles que detêm o poder de vida e morte. Bem-vindo ao reino do veneno. Número 10. A mamba negra, Dendroaspis polylepis. A nossa jornada começa no continente africano, terra de lendas, berço da humanidade, mas também lar de perigos absolutos. Se você acredita que a velocidade é apanágio dos felinos como o guepardo, é porque nunca cruzou o caminho do número 10 da nossa lista, a mamba negra. Não é simplesmente uma serpente, é uma entidade biológica concebida para a rapidez. Com seu corpo esbelto e musculoso podendo atingir 4 metros, imagine 2 vezes o tamanho de um homem adulto. É a serpente mais rápida do mundo em terra. É uma flecha viva capaz de deslizar a mais de 20 km por hora, rivalizando com um homem a correr em terreno acidentado. Parece sempre apressada, animada por uma energia nervosa, pronta para atacar o seu próximo alvo. Mas o seu nome é enganador, e é aí que reside a primeira armadilha. A sua pele não é negra, exibe tons de oliva, caque ou cinza metálico, perfeitos para se fundir nas rochas e termiteiras abandonadas que aprecia. O nome Mamba Negra provém da última visão que as suas vítimas têm antes do vazio, o interior da sua boca. Uma cavidade bucal de um preto absoluto que ela exibe como um estandarte de guerra quando ameaçada. É o último aviso, uma visão de pesadelo que significa que você cruzou a linha vermelha. Senhora das savanas e florestas da África subsaariana, caça com uma precisão cirúrgica. Ao contrário de muitas serpentes que mordem e esperam, a mamba, por sua vez, insiste. A sua técnica é assustadoramente eficaz, uma aproximação silenciosa seguida de uma série de ataques fulminantes. Não injeta apenas uma dose, mas muitas vezes várias seguidas. A sua arma? Uma dendrotoxina potente. É um veneno neurotóxico que não ataca o sangue, mas a eletricidade do seu corpo. Provoca um curto-circuito no sistema nervoso central, bloqueando os sinais entre o cérebro e os músculos. Os sintomas são aterrorizantes: gosto metálico na boca, visão turva, paralisia progressiva. Em menos de 30 minutos, sem antídoto massivo, os músculos respiratórios paralisam. O destino é selado por asfixia. Embora prefira a fuga ao confronto, pois é fundamentalmente tímida, a mamba encurralada torna-se uma fúria, uma máquina de matar capaz de se erguer a 1/3 da sua altura para o olhar nos olhos antes de atacar. É a prova viva de que a morte pode atacar às velocidades de um raio. Número 9. A cobra tigre, Notex scutatus.
Mudemos radicalmente de hemisfério. Deixemos o calor seco da África para as terras austrais, o continente onde tudo parece querer matá-lo, a Austrália. Aqui o perigo veste um traje de gala. O número 9, a cobra-tigre, é a mestre incontestada da camuflagem nas regiões costeiras e úmidas. As suas riscas amarelas e pretas, que lhe valem o nome, não são uma simples vaidade estética. São um uniforme de combate, um padrão disruptivo que lhe permite dissolver-se visualmente na vegetação densa, tornando-se uma sombra entre as sombras, uma raiz entre as raízes. É uma caçadora oportunista e voraz, percorrendo os pântanos, os riachos e as margens em busca de presas, principalmente rãs, mas não recua diante de nada. O que distingue a cobra-tigre e lhe dá seu lugar nessa classificação, além do seu veneno, é uma adaptação rara nos répteis, a viviparidade. Nos climas do sul da Austrália, por vezes frios e variáveis, pôr ovos seria arriscado, pois são vulneráveis ao frio e aos predadores. Então a cobra-tigre evoluiu, mantém os ovos dentro de si e dá à luz filhotes já formados, prontos para enfrentar a vida. Esta estratégia evolutiva confere-lhe uma vantagem decisiva, assegurando a sobrevivência da sua linhagem num ambiente hostil. O seu método de ataque é o da emboscada paciente. Quando decide atacar, liberta um veneno neurotóxico complexo misturado com coagulantes e miotoxinas. Isso significa que não se contenta em paralisar. Provoca também dores musculares atrozes e distúrbios de coagulação. Pode deixar um ser humano inconsciente em poucos minutos. Apesar da sua natureza tímida, cruzar o olhar de uma cobra-tigre que achata o pescoço e incha o corpo em sinal de ameaça, uma postura que lembra vagamente a da Najá, é uma experiência que gela o sangue e marca a memória para sempre. Se viajar para a Tasmânia ou para o sul da Austrália, olhe onde põe os pés perto da água. O perigo lá é listrado e paciente. Número 8. A víbora de escamas cerradas, Equus carinatus. A ameaça nem sempre se mede pelo tamanho. É uma lição que aprendemos muitas vezes tarde demais nos desertos do norte de África, do Médio Oriente e até a Índia. Uma criatura modesta nas suas dimensões, mas titânica na sua periculosidade, vigia sob a areia. Eis a víbora de escamas cerradas, muitas vezes chamada de víbora das pirâmides. Parece ter saído diretamente de um conto de terror. Por quê? Porque tem a sua própria trilha sonora. Quando se move ou se sente ameaçada, adota uma posição em forma de ferradura e esfrega suas escamas serrilhadas umas contra as outras. Este movimento produz um som estridente, um chiar sinistro, semelhante a uma serra em madeira seca ou água jogada numa chapa quente. É um alarme natural, uma sinfonia macabra, anunciando a iminência do perigo. Este comportamento chama-se estridulação. Não confie nos seus 50 centímetros. Estatisticamente, esta pequena serpente é talvez a maior assassina desta lista em número de vítimas humanas. Por quê? Porque vive onde as pessoas vivem, trabalham e cultivam. O seu veneno é uma catástrofe hemotóxica. Ao contrário da mamba que paralisa, esta víbora destrói o próprio sangue. O veneno contém enzimas que impedem a coagulação enquanto destroem as paredes dos vasos sanguíneos. O resultado é aterrorizante. Uma simples mordida pode levar a hemorragias incontroláveis, internas e externas. As vítimas sangram das gengivas, dos olhos e até de cicatrizes antigas. Perfeitamente adaptada aos ambientes áridos, enterra-se, deixando apenas os seus olhos fendidos de fora, esperando a passagem de uma presa imprudente ou o pé descalço de um agricultor. Um pequeno demônio das areias que nunca, jamais se deve subestimar. Número 7. A Crate raiada, Bungarus fasciatus. Mergulhemos agora na umidade das noites do sudeste asiático. O sol põe-se e com ele a segurança desaparece. Sob o manto da escuridão, uma forma elegante ondula, adornada com anéis pretos e brancos de uma geometria perfeita, quase hipnótica. É a Crate raiada, ou Bongare, uma obra-prima gráfica da natureza, mas também um dos seus assassinos mais eficazes.
Esta serpente é um paradoxo vivo. De dia é de uma timidez doentia, lenta, quase letárgica, escondendo a cabeça sob os seus anéis se for incomodada. Poder-se-ia quase acreditar que é inofensiva, mas à noite transforma-se, torna-se uma predadora ativa, viva e audaciosa. E a sua dieta é particular, é ofiófaga. Come outras serpentes, persegue os seus primos, imunes à maioria das suas toxinas, e devora-os sem piedade. A Kraid é muitas vezes qualificada de assassina adormecida, e é aí que reside o horror da sua existência. A sua mordida é tão fina, as suas presas tão pequenas, que a injeção é quase indolor. Imagine, uma pessoa dorme no chão de uma casa rural. A serpente, procurando calor, aproxima-se, morde. A vítima não sente nada, ou apenas uma picada de mosquito. Não acorda, mas o veneno, uma neurotoxina de uma virulência extrema, começa o seu trabalho. Bloqueia a transmissão nervosa para o diafragma. A vítima passa do sono ao coma, depois à morte por paragem respiratória, sem nunca ter aberto os olhos, sem nunca ter gritado. Apaga a vida como se sopra uma vela. Encarna essa verdade perturbadora da natureza. A beleza mais pura convive muitas vezes com o perigo mais absoluto. Número 6. A cobra real, Ophiophagus rana. Há criaturas que impõem respeito não pelo pânico, mas pela sua simples presença, a sua realeza. O número 6 não é uma simples serpente, é um monarca, a cobra real. Esqueça as serpentes que viu até agora. A cobra real pode atingir mais de 5 metros de comprimento. É a maior serpente venenosa do planeta. Quando se ergue, pode olhar um ser humano adulto diretamente nos olhos. É uma força da natureza, uma coluna de músculos e veneno que desafia qualquer um que ouse entrar no seu território. A sua inteligência é única entre os ofídeos. Os herpetólogos relatam frequentemente que a cobra real não se contenta em reagir por reflexo. Ela observa, analisa, calcula. Quando se sente desafiada, ergue 1/3 do seu corpo na vertical, abre o seu capelo emblemático para parecer ainda mais imponente e emite um som aterrorizante. Não é um silvo agudo. Não, é um rosnado surdo vibrando na sua garganta, semelhante ao rosnar de um cão raivoso. Parece dizer, eu reino aqui, recue. O seu nome científico, Ophiophagus, significa comedor de serpentes. É um canibal real que se alimenta de pítons e até de outras cobras. O seu veneno não é o mais tóxico gota a gota, mas a quantidade que injeta é fenomenal. Uma única mordida liberta neurotoxina, suficiente para abater um elefante asiático adulto em poucas horas. Mas por trás dessa potência destrutiva esconde-se uma faceta inesperada. É a única serpente no mundo que constrói um ninho para os seus ovos. A fêmea reúne folhas para criar um monte de fermentação e protege-o com uma ferocidade sem igual até a eclosão, jejuando durante semanas. A cobra real é a aliança perfeita da força bruta, da inteligência superior e de um instinto materno único. Se tivesse de escolher um guardião para a sua casa entre estas serpentes, qual escolheria? A mamba pela sua velocidade ou a cobra pela sua inteligência? Diga-nos nos comentários. Número 5. A taipan do interior, Oxyuranus microlepidotus. Imagine uma substância tão tóxica, tão concentrada, que uma única gota poderia extinguir a vida de 100 homens adultos ou de 250 mil ratos. Esta substância existe. Corre nas veias do número 5, a taipan do interior, ou taipan do deserto. É a arma biológica suprema, o veneno mais violento alguma vez registrado numa serpente terrestre. Em laboratório, os testes são formais. Nenhuma outra serpente terrestre se aproxima da sua toxicidade. No entanto, este detentor do recorde absoluto é um paradoxo. Chamam-lhe por vezes serpente feroz, mas esse nome é um erro de tradução. Deveria ser serpente arisca. Escondida nas planícies inundáveis e nas fendas desoladas do Outback australiano, longe de toda a civilização, foge do mundo. É uma eremita tímida.
As suas cores mudam com as estações. De um castanho rico no inverno para absorver o calor, passa a um amarelo palha no verão para o refletir, fundindo-se perfeitamente na terra queimada. O seu ataque quando caça as suas presas favoritas, os ratos de pelo longo, é uma demonstração de perfeição evolutiva. Não morde para combater, morde para matar instantaneamente para que a presa não possa ripostar. Ataca com a precisão de um cirurgião e a velocidade de um raio, muitas vezes, várias vezes, numa fração de segundo. O seu veneno paralisa o sistema nervoso, coagula o sangue e dissolve os músculos simultaneamente. É um ataque total ao organismo. Felizmente para a boa humanidade, esta serpente evita qualquer contato conosco. Quase não há mortes registradas, pois vive onde o homem não vai. É a guardiã silenciosa dos desertos, uma potência nuclear adormecida sob as rochas vermelhas da Austrália. Número 4. A cobra marrom oriental, Pseudonaja textilis. Se a taipã é uma eremita reclusa, o número 4, a cobra marrom oriental, é aquele vizinho indesejável que aparece na sua casa sem avisar. Na Austrália, é ela o verdadeiro flagelo público. Esqueça a selva distante ou o deserto vazio. Esta assassina de aparência esbelta e rápida ronda os subúrbios de Sydney, as quintas de Queensland e os jardins de Adelaide. Não se deixe enganar pela sua silhueta fina e a sua pequena cabeça inofensiva. É uma criatura de temperamento explosivo. A cobra marrom é nervosa, sempre alerta. Se sentir encurralada entre uma parede e um caixote do lixo, não recua. Ataca com um frenesi aterrorizante, erguendo-se em forma de S apertado, com a boca aberta. É a responsável pela maioria das mortes por mordida no continente australiano. Por quê? Porque adora ratos, e os ratos adoram as nossas casas. Nós a convidamos para jantar sem saber. O seu veneno é um coquetel complexo, mas a sua especialidade é a coagulopatia de consumo. Em termos simples, força o seu sangue a coagular massiva e instantaneamente nas suas veias, esgotando todos os seus fatores de coagulação. Em seguida, você sangra sem conseguir parar. Além disso, contém neurotoxinas potentes. A vítima colapsa frequentemente em poucos minutos, fulminada por uma queda de tensão brutal, o colapso cardiovascular, antes mesmo que a paralisia se instale. Rápida, nervosa e vivendo em contato direto com o homem, a cobra marrom oriental é o lembrete constante no coração das nossas cidades modernas de que a natureza selvagem não cedeu o seu lugar à civilização. Número 3. A víbora de Russell, da boia russelli. No sul da Ásia, na Índia, no Sri Lanka, um nome basta para provocar o pavor nos campos. A víbora de Russell, com o seu corpo robusto e os seus padrões geométricos perfeitos, manchas ovais castanhas bordadas de preto e branco, possui uma beleza inegável, mas é a arquiteta de um sofrimento indizível. Ao contrário das serpentes que fogem ao menor ruído de passos, a víbora de Russell confia na sua camuflagem. Mantém a sua posição, escondida nas folhas mortas ou na relva alta. Espera invisível. Quando é finalmente incomodada, muitas vezes é tarde demais. Emite então um silvo potente, não um silvo de serpente clássico, mas um ruído surdo semelhante a uma panela de pressão ou vapor sob pressão. É o som da morte iminente. É uma serpente de proximidade, vivendo onde o homem cultiva a terra, nos arrozais e nas plantações. Isso torna os encontros frequentes e muitas vezes trágicos para os trabalhadores agrícolas que andam descalços. O seu veneno é devastador de uma maneira diferente das outras. Não se contenta em matar, destrói a integridade física. É uma mistura citotóxica e hemotóxica. Provoca dores atrozes imediatas, inchaços, hemorragias internas massivas e muitas vezes insuficiência renal aguda. Aqueles que sobrevivem à sua mordida carregam frequentemente os estigmas desse encontro para o resto dos seus dias, com membros necrosados ou rins destruídos. Ela é uma força implacável, um perigo onipresente para aqueles que alimentam o mundo. Número 2. A serpente marinha, Hydrophis belthierryi /Dubois.
Deixemos a terra firme para os abismos luminosos. Mergulhemos nas águas cristalinas dos oceanos Índico e Pacífico. Aqui nada uma criatura de uma graça aérea, a serpente marinha, nomeadamente a serpente de Belcher ou a serpente de Dubois. Se pensava que o oceano era um refúgio, que o sal o protegia, desengane-se. A evolução transformou este réptil terrestre numa criatura perfeitamente adaptada ao meio aquático. A sua cauda achatou-se para se tornar um remo, uma barbatana potente. O seu corpo tornou-se uma fita ondulante capaz de suster a respiração durante horas, graças a pulmões estendidos por todo o seu comprimento. O seu veneno é de uma toxicidade que ultrapassa a compreensão. Gota a gota, o veneno de certas espécies marinhas ultrapassa de longe o dos seus primos terrestres, incluindo a taipã. Por que tal potência? Porque as suas presas são peixes e enguias, animais de sangue frio, rápidos que poderiam escapar num piscar de olhos. O veneno deve agir instantaneamente. O mais assustador e, paradoxalmente, o mais tranquilizador neste predador dos mares é o seu temperamento. É geralmente de uma docilidade extrema. Os mergulhadores nadam frequentemente com elas sem incidentes. Além disso, as suas presas são minúsculas. Mas quando o acidente acontece, muitas vezes quando um pescador a puxa numa rede e a manuseia, o drama é silencioso. A sua mordida é muitas vezes indolor, invisível na água, sem dor, sem inchaço imediato. O nadador ou o pescador só percebe o drama tarde demais, 30 minutos depois, quando a paralisia se instala, as pálpebras caem e o fôlego começa a faltar. É uma morte silenciosa, embalada pelas ondas. Embora não vise o homem, a sua presença lembra-nos que mesmo na beleza azul das lagoas, o perigo vigia. Número 1. A jararaca lança, Bothrops asper. Para encerrar esta contagem regressiva com o número 1, não escolhemos a serpente com o veneno mais potente em laboratório, nem a maior. Escolhemos aquela que é o verdadeiro pesadelo das populações da América Central e do Sul. Devemos enfrentar o espectro da Amazônia, a jararaca lança ou fer de lance, Bothrops asper. A terciopelo é a mestre das ilusões da floresta neotropical. É a folha morta no chão, o ramo no meio do caminho, a sombra sob a escada. A sua camuflagem é tão perfeita que se torna aterrorizante. Ao contrário das serpentes tímidas, a jararaca lança é audaciosa. Adapta-se aos ambientes perturbados, aproximando-se das habitações para caçar roedores. A maioria provoca necroses severas. Digere literalmente a carne à volta da mordida, transformando o membro mordido numa massa negra e moribunda. Se não for tratado imediatamente, a amputação é muitas vezes a única saída para salvar a vida do paciente. Viva, agressiva, imprevisível e prolífica, uma fêmea pode dar à luz 90 filhotes. É a guardiã impiedosa da selva, aquela que sanciona cada momento de desatenção. É a prova viva de que a morte pode atacar à velocidade de um raio. É a razão pela qual na Amazônia nunca se caminha sem olhar onde se põe o pé. Agora, diga-me, do beijo fulminante da mamba negra, a paciência invisível da jararaca lança, passando pela toxicidade irreal da taipã, estas criaturas encarnam a força bruta da natureza. É fácil diabolizá-las, vê-las como monstros, mas olhemos mais de perto. Não são cruéis nem malvadas, não matam por prazer nem por vingança. São simplesmente o culminar de milhões de anos de adaptação, obras-primas de eficiência biológica. O seu veneno, essa substância que tanto tememos, é antes de tudo uma ferramenta de sobrevivência, uma chave química que lhes permite comer, defender-se, existir num mundo hostil, onde elas próprias são presas para as águias e os mangustos. Além disso, esses mesmos venenos que tememos são hoje estudados pela medicina para criar os medicamentos de amanhã contra a hipertensão, doenças cardíacas e até o câncer. O veneno de um pode tornar-se o remédio de outro. Ao observá-las, aprendemos uma lição essencial: a humildade. Diante destes arquitetos da morte silenciosa, o homem, com toda a sua tecnologia,
lembra-se que é apenas um convidado nesta terra, um ser biológico vulnerável. Se esta viagem ao coração do perigo o fascinou, não se esqueça de saudar a beleza destes animais, de partilhar este conhecimento para melhor compreendê-los e de se manter curioso, pois compreender já é respeitar, e respeitar é proteger. Qual destas serpentes mais o impressionou? Diga-nos nos comentários. Inscreva-se para não perder nada das nossas próximas explorações dos mistérios do nosso mundo. Até breve!